Giz FM, onde cada um encontra a sua voz. Olá, caros ouvintes. Neste episódio do Leituras in Stereo, vamos abordar o autor, também português, Eça de Queiroz, e a sua obra O Crime do Padre Amaro, que será apresentada em 3 episódios do Leituras in Stereo. Este foi o primeiro livro que li sobre Eça de Queiroz. Para já, passamos para a biografia. José Maria Eça de Queiroz nasceu na Póvoa de Varzim no dia 25 de novembro de 1845. Filho de uma união entre José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz e de Dona Carolina Augusta Pereira de Eça, que, não sendo casados, entregaram-na uma ama de leite e em 1849 é colocado sob os cuidados dos avós paternos. José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz e Dona Carolina Augusta Pereira de Eça, seus pais, casam-se 4 anos após o nascimento de Eça. Eça frequentou a escolaridade obrigatória no Colégio da Lapa, na cidade do Porto, dirigido pelo pai de Ramalho Ortigão. Em 1861, ingressou no curso de Direito da Universidade de Coimbra, onde se formou em 1866. Instala-se na casa dos pais em Lisboa e inscreve-se como advogado no Supremo Tribunal de Justiça. Assim dá início à sua atividade como advogado. Em 1872, Eça de Queiroz ingressa na carreira diplomática e é nomeado cônsul em Havana. Em 1874, é transferido para o consulado de Newcastle-on-Tyne, na Inglaterra. Em 1875, publica O Crime do Padre Amaro, primeira versão do romance. Em 1878, Eça de Queiroz é transferido para o consulado de Bristol, na Inglaterra. Nesse mesmo ano, publica O Primo Basílio. A crítica social, unida à análise psicológica, aparece no romance Mandarim. Em 1885, visita em Paris o escritor francês Émile Zola. Casa-se em 1886, com 40 anos, com Emília de Castro Pamplona Rezende, jovem de família aristocrática. O casal teve 2 filhos. Em 1888 foi nomeado cônsul em Paris, ano que publica Os Maias. Eça de Queiroz faleceu em Neuilly-sur-Seine, França, no dia 16 de agosto de 1900. Vamos agora ver as versões da obra O Crime do Padre Amaro. Eça escreveu 3 versões do Crime do Padre Amaro. Em 1875, de fevereiro a abril, na Revista Ocidental, coeditada por Batalha Reis e Antero de Quental, publicação ibérica bilingue que continha 136 páginas. Em 1876, publicação financiada pelo pai, publicada pela tipografia Castro e Irmão, em Lisboa, que continha 362 páginas, e uma final em 1880, publicada por uma livraria do Porto de Ernesto Chardron, com 674 páginas. Ora bem, a análise que farei é sobre esta última, O Crime do Padre Amaro, cenas da vida de volta. Passaremos agora à análise da obra. Portanto, como o título sugere, há um padre, de nome Amaro, que irá cometer um crime. Esta é a informação que sabemos logo à partida, mal nos estreamos ao virar da primeira página. A maior parte do romance situa-se em Leiria. O romance ocorre entre o padre Amaro Vieira e Amélia, filha de São Joaneira, senhora em cuja casa este fica hospedado mal chega à Leiria,
por recomendação do seu antigo mestre de moral no seminário Cónego Dias. Este é o único que o conhece e que vem substituir o falecido pároco da Sé, José Miguéis, o qual não deixou saudades, uma vez que não era muito aclamado entre as devotas. É nos serões que Amaro toma mais contacto com Amélia. Amélia tinha namoro com José Eduardo, que frequenta a casa, sobretudo nos serões. Saíram juntos e João Eduardo declarou a sua grande paixão por Amélia. Ele inquiriu se ela gostava dele, ao que ela respondeu que sim e apertou os dedos de João Eduardo com paixão. João Eduardo chegou a falar em casamento, cuja proposta sanjoaneira não se opôs. Contudo, Amélia recuou, dizendo que, para já, era cedo. Os serões passavam e cada vez mais o pároco e Amélia tornavam-se mais íntimos. Mas com a chegada do padre Amaro, dá-se um revés. Aos poucos e poucos, Amaro, coabitando na mesma casa da Amélia, ganha terreno no campo amoroso. Amaro, citação, só pensava então na doçura do pescoço ou mordiscar-lhe a orelhinha. Fim de citação. Amélia, contudo, tinha um comportamento diferente relativamente a estes dois homens. Quanto a José Eduardo, pouco falava e quase o ignorava. No caso do padre Amaro, deleitava-se com a sua presença e falas mansas. O padre Amaro tinha ciúmes deste namoro. Um dia, depois do jantar, com o abade de Cortegaça, Amaro não os seguiu até à fazenda, tomando outro percurso pelo fim da aldeia de regresso a Leiria. Curiosamente, Amaro encontra Amélia, que o incita a ver a fazenda dela. Citação. É uma migalhinha de terra, mas para fazer uma ideia, vai-se por aqui mesmo. Fim de citação. Havia uma cancela que tinha de ser saltada e o pároco Amaro estava com receio, mas Amélia gozava e instigava a que ele o fizesse. Com medo, assim o fez. Mas quando, citação, saltou, foi cair-lhe no peito e, sentindo entre os braços o corpo dela, apertou-a brutalmente e beijou-a com furor no pescoço. Fim de citação. Amélia ficou abismada, mas não deixou de sentir no seu íntimo o forte sentimento que o padre Amaro gostava dela. Fica toda alegre e repete para si mesmo, citação, gosta de mim, fim de citação. É a partir deste momento que Amélia toma consciência e assume que tem sentimentos amorosos pelo padre Amaro. Ele não lhe é indiferente de todo. Citação, estava muito enamorada do padre Amaro, fim de citação. E ela vai mais longe no seu amor pelo pároco. Ela chega a erotizar cenas no próprio confessionário, assim como entrava no seu quarto pilhando beijos da sua travesseirinha e amantizava cabelos do pente. Amélia encontrava-se perdidamente apaixonada pelo padre Amaro, chegando ao extremo de pedir a Nossa Senhora para que ele correspondesse aos seus sentimentos. Citação. Oh, Nossa Senhora das Dores, minha madrinha, faz que ele goste de mim. Fim de citação. Depois do episódio de Amaro com Amélia na cancela da fazenda, padre Amaro decide deixar a casa de Sanjoaneira. Segundo ele, citação, são esses desregramentos que desonram o sacerdócio. Fim de citação. Ora, na hora do chá, estavam os dois sozinhos. O padre Amaro notou a indiferença de tom de voz de Amélia e, perturbado, pediu perdão pelo atrevimento. E, como solução, disse-lhe que estava decidida a deixar os seus aposentos em sua casa. Amélia estava desolada e nem sequer para ele olhava. Entretanto, o padre-mestre encontrou uma casita que era de um Major Nunes, que se mudou. A casa era mobilada, citação, tem louças, tem roupas, tem tudo, fim de citação.
Amaro mudou-se então para a Rua dos Sousas, cujo conforto e comodidades tidas na casa de Sanjoaneira não existiam nesta nova habitação. Só sem o convívio e amargurado naquela casita, citação, teve vontade de se encolher a um canto e morrer. Amaro fica transtornado, completamente toldado por ter abandonado a Rua da Misericórdia, a casa da Sanjoaneira. Amaro aborrecia-se de tédio na sua casa. Entretanto, Amélia, resoluta em esquecer Amaro, decidiu apressar o seu casamento com João Eduardo. Mas tudo não passava de uma forma de abafar as saudades que tinha do pároco. Aquilo que mais ansiava era, citação, atirar-lhe nos braços ao pescoço e beijá-lo, fim de citação. E fatidicamente, citação, depois, se fosse necessário, morrer, fim de citação. À saída de uma missa de domingo, Padre Amaro encontra com Sanjoaneira e Amélia e fica combinado ele passar lá por casa nessa noite. Amélia tinha-lhe murmurado, citação, oh, vá, tenho andado tão triste, tenho estado como doida, vá, peço-lhe, fim de citação. Mal chegou a casa, Amaro mal se conteve em si de contente. Ficou felicíssimo. Repetia para si mesmo as palavras de Amélia. Estava hilariado de contentamento. E assim foi que recomeçaram as noites em casa de Sanjoaneira. Começaram a cavaquear outra vez, falavam de coscovilhices, jogavam cartas, trocavam olhares sedutores, roçavam os joelhos por baixo da mesa. Amaro saía a cada dia mais apaixonado por Amélia, da Rua da Misericórdia. E punha-se então a pensar como fazer para idealizar o amor que ambos sentiam um por o outro. João Eduardo não simpatizava com o Padre Amaro, pois sentia a maneira dócil e dúctil como Amélia lidava com ele. João Eduardo apercebe-se da intimidade entre Amélia e Amaro e comenta o facto com ela. Ela tudo nega e prontamente alerta o Padre Amaro para serem mais discretos. Contudo, João Eduardo fica furioso e resolve publicar no jornal local um artigo acerca dos padres eclesiásticos da paróquia de Leiria, querendo atingir a Igreja e os pecados destes padres. Surge assim o comunicado, título do artigo, assinado por um liberal, no jornal Voz do Distrito, mantendo em segredo o bom nome de João Eduardo. No comunicado, são revelados todos os pecados cometidos pelos padres e, relativamente ao Padre Amaro, este é acusado de desviar a Amélia e de a levar por caminhos sinuosos contra as leis de Deus. Na casa de Sanjoaneira ficam todos num rebuliço interior e exterior. Não imaginam quem é o delator. O Padre Amaro, ao chegar à Rua da Misericórdia, não estava ainda a par de tal artigo. Até tinha estado a escrever uma carta para Amélia, a qual nem chegou a entregá-la, evidentemente. O ambiente estava tenso e as calúnias eram mais que muitas. Amélia não lançava olhares a Amaro de simpatia. Enrubescia perante a sua presença. João Eduardo aproveita a ocasião para pedir a Amélia em casamento, a qual ela aceita, respondendo através de uma carta. Contudo, passados uns dias, o padre Natário descobriu, citação, o bandido da Voz do Distrito, fim de citação. O Padre Amaro ficou então encarregue de dar a notícia à Amélia que quem tinha escrito o artigo no jornal tinha sido João Eduardo. Amaro pintou um tal quadro de João Eduardo como infame noctívago errante, devasso, caluniador de relações de padres entre mulheres. E como mote de conclusão pergunta a Amélia
sendo este o estado das coisas, se ainda desejava casar com este homem pérfido. Mas Amélia não respondeu. Então Amaro expôs-lhe um cenário de mulher casada com João Eduardo. Amélia teria de deixar as suas práticas religiosas, a sua devoção pelos rituais da igreja, teria de cortar relações com os amigos da mãe, teria de encetar uma nova vida isenta de cultos religiosos e a vida conjugal, citação, seria um inferno, fim de citação. Segundo as palavras do Padre Amaro, case com ele e perde para sempre a graça de Deus. Ora, Amélia ficou aflita com este discurso, mas Amaro insistia em pintar o quadro ainda mais negro. Citação, quem não tem religião não tem moral, quem não crê não ama, fim de citação. Amaro quer afirmar que, passando a paixão, o comportamento de João Eduardo para com Amélia iria mudar. Ele tornar-se-ia duro, mal-humorado, desrespeitoso, mentiroso, caluniador, infame, sem escrúpulos e voltaria a frequentar as mulheres da vida, insinuando Amaro que com esta atitude ele poderia chegar até a maltratá-la. Com estas admoestações de Padre Amaro, Amélia decide romper o casamento com João Eduardo. E assim terminamos por hoje o Leituras in Stereo. Não percam o próximo episódio com a continuação da minha abordagem do crime do Padre Amaro. GIS FM, onde cada um encontra a sua voz.